Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café das 10, aqueles minutinhos que a gente tira na terça-feira de manhã para conversar com convidados de recursos humanos sobre os desafios que eles estão enfrentando. Nessa manhã friorenta, vou ter o prazer de conversar com a Mariana Damiati. Mari, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo, Edu. Prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso, Mari. Fazia tempo que eu estava querendo falar com você. Não por um acaso, me dei de cara com uma reportagem que você deu de um tema super interessante, que é o tema desse nosso café, que é treinamento corporativo flexível, treinamento e desenvolvimento. É uma das principais áreas de recursos humanos, uma das mais importantes, e via de regra sempre teve alguns conflitos com as áreas de negócio, e também com a própria maneira de ser, né? Eu achei super interessante o seu ponto de vista e principalmente como você vem liderando essas iniciativas no Banco Original, que é onde você está hoje. Sim. Mari, mas quem ainda não te conhece? Quem é você no mercado de RH? Vamos lá, Edu. Como você mesmo já deu um spoiler, acho que atualmente eu lidero o RH do Banco Original, mas eu venho de uma experiência de 15 anos, aproximadamente, à frente dessa área. Já atuei em diferentes cenários, fui indo de empresas mais conservadoras em um momento de sustentabilidade, então passei pela indústria financeira, pela indústria metalúrgica e fui para a tecnologia, em empresas até de estágio de crescimento exponencial, scale-ups, enfim. Então, eu já passei por diferentes cenários. E eu acho que em todas essas empresas, Edu, e vivências, eu acho que o meu olhar sempre foi de entender a necessidade das pessoas, o contexto do negócio, para focar no que é mais importante e que vai trazer um alto impacto para o momento daquelas empresas. Então, acho que esse sempre foi a minha grande fortaleza enquanto RH. E ao longo dos anos eu fui amadurecendo o que eu considero hoje a minha maior fortaleza, que é tangibilizar a estratégia na prática, né? Eu sou uma pessoa muito prática, sou uma pessoa muito voltada para resultado, então eu conecto essas iniciativas de RH ao que é mais relevante e essencial para as organizações e direciono o time para entregar, de fato, o que vai gerar um altíssimo valor. Então, acho que é um pouquinho de mim profissionalmente no mercado de RH. Muito bom, Mari. Eu tenho certeza que justamente esse teu direcionamento, esse foco no resultado prático, com certeza foi algo que levou você, talvez, a encontrar uma nova solução para uma questão nova, para um desafio novo, né? Como é que a gente transmite conhecimento, que é um dos grandes objetivos da área de treinamento, nesse ambiente 100% remoto, híbrido, 100% presencial, né? Como é que foi isso? Como é que você começou a desenvolver essas soluções de treinamento corporativo flexível? O que é um treinamento corporativo flexível, primeiro? Então, Edu, se você me permitir, eu quero dar uns passinhos para trás, né? Porque eu vim de escolas e de empresas muito tradicionais. Eu acho que a gente veio, né, Edu? Vamos pegar as nossas gerações lá atrás, que antes existia um catálogo de treinamento, um instrutor, um professor que dominava o assunto, né? Então você personificava o conhecimento naquela pessoa, horas e horas numa sala de treinamento ou numa sala de aula, né? Muito similar ao que era das nossas escolas e o que é, enfim, as escolas atualmente. Então, o acesso à questão da capacitação e à formação, ele era mais restrito, ele tinha uma única forma de ser. E eu acho que o que foi mudando nos últimos anos, e talvez muito impulsionado pela pandemia, me atrevo a dizer, é que o acesso ele ficou muito fácil, ele ficou quase limitado. Então, a gente tem as mídias sociais, você tem a internet, você tem assim uma overdose até de informação, uma quantidade de conteúdos gigantesca. E aí veio, acho que o principal insight quando a gente fala de treinamento flexível e híbrido, porque o que a gente começou a perceber, especialmente as áreas de RH, é que o conhecimento ele está em todo lugar e com diferentes pessoas. Né? Então, de que maneira a gente conseguia trazer a metodologia, a expertise nossa, vamos colocar dessa maneira, para estruturar um pouco desse conhecimento que estava em vários lugares. Então, acho que o maior desafio era mapear a necessidade, especialmente das empresas, para não sair criando conteúdo que não se conecta com a realidade, né? Acho que esse foi um grande ponto. Capturar esse conhecimento,
da estrutura, da forma, para que esse conhecimento ele fosse massificado na empresa através das pessoas. Então, a gente sai de uma questão de concentrar, então o RH, o instrutor, etc., para falar como é que eu vou potencializar este conhecimento através das pessoas. E isso mudou do conteúdo, isso mudou formato, isso mudou a forma como as pessoas, a parte física, a forma como as pessoas estavam organizadas, para que de verdade a gente conseguisse trazer este conhecimento à tona e as pessoas aprendessem a qualquer momento. Então, eu saio de uma sala de aula por 3 horas, das 8 até as 11 da manhã, para falar, opa, deixa eu ver como é que a gente vai aqui ter momentos de aprendizado a todo momento. E até mesmo, eu trabalhando enfim, naquele conceito que a gente já falava do 70-20-10. Se 70% está lá no meu desafio, no meu dia a dia, como é que eu dou estrutura nesse 70% para falar, cara, eu estou mesmo aprendendo? Não só porque eu estou aqui fazendo alguma coisa no meu dia a dia, no meu desafio, na minha rotina, mas de fato eu estou tendo um momento de aprendizagem ali. Então, o que mudou acho que passando aqui por alguns itens. Primeiro, o instrutor, o antigo instrutor, ele passa a ser um facilitador e até um multiplicador, eu diria. Porque o que ele vai fazer? Ele promove a troca de conhecimento e o compartilhamento de ideias. E eu acho que o melhor disso tudo é que vem das próprios líderes, dos colaboradores, das pessoas que detêm este conhecimento, que aprenderam de diversas maneiras e que agora eles ensinam. E o que isso, na verdade, traz para as organizações? Primeiro, senso de pertencimento, porque ele vira uma referência no tema, pertencimento e reconhecimento, inclusive, e uma outra, o senso de responsabilidade, porque ele está disseminando o conhecimento que a empresa valoriza para todo mundo. Então, você vê que é uma relação de troca. Ele facilita, então ele não é mais o cara que detém o conhecimento, mas ele tem formas ali de capturar este conhecimento e de promover esse compartilhamento de ideias. Uma outra coisa, a troca, ela passou a ser constante. Então, se ela é bem organizada e estruturada. Então, você não precisa parar o seu dia, mas você pode, que é uma coisa que a gente adotou aqui no original, Edu, fazer sessões curtas, em que você pega um problema real e você traz o conhecimento que você adquiriu, ou que você viu, ou que você pesquisou. O que acontece nesse momento? Essa iniciativa, essas sessões curtas, ela cobre gaps que são imediatos, que eu não estava conseguindo resolver. E nisso você promove até o senso de colaboração. Então, olha como é que você conecta algumas coisas até culturais, comportamentais, etc. Como é que a gente fez isso no original, Edu? É uma iniciativa que a gente chama de dojo. Dojo é mesmo assim, das artes marciais, Porque o dojo, ele é, enfim, no conceito dele de artes marciais, ele é um espaço de aprendizagem. Então, a gente fez um dojo simples, rápido, que as pessoas vão lá falando, cara, temos um problema, como é que a gente vai? Eu vi isso, eu pesquisei isso, eles começam ali a trabalhar e ele é um espaço de aprendizagem. Por que a gente fez o dojo, Mari? Por que não é ali no dia a dia? Para ter estrutura, para as pessoas capturarem aquilo falando, então, deixa eu pegar isso daqui, deixa eu aplicar. Porque no dia a dia, às vezes, você está no piloto automático, você não tem essa percepção. Então, é aquele momento, é o pit stop, é a parada para a gente poder fazer isso aqui. E eu acho que um outro do que a gente percebeu é a questão do formato. Então, a gente precisava promover um formato que se conectava com o público. E aí você tem uma diversidade de públicos também, e formas que as pessoas aprendem. Uma coisa que a gente também entendeu nos últimos anos, e de novo a pandemia nos ensinou, é que não existe mais aquele conceito que a gente chama no inglês de one size fits all. Não tem mais isso. A gente precisou criar uma abordagem que acompanhava as novas formas de aprendizado. Então, você tem, por exemplo, pessoas que aprendem muito pelo podcast, aqui, ouvindo. Não deixa de ser um aprendizado para ela. Você tem o vídeo rápido, o YouTube está aí, não deixa a gente mentir, que são, às vezes,
pílula de aprendizado mesmo, tá ali, vídeo rápido, direto ao ponto, vamos aprender, vamos fazer, né? Esses espaços de aprendizagem que eu comentei contigo, você montar uma estrutura física, como a gente fez aqui no original, do Open Office, para as pessoas eventualmente estarem ali numa célula se conectando a todo momento. Então, eu acho que foram os 3 pontos principais do instrutor, das trocas e do formato que a gente foi aprendendo, porque na pandemia as pessoas ficaram distantes. A gente teve que reinventar a proximidade, porque a jornada profissional ela continuou, com pandemia ou não. Então, acho que foram assim alguns dos aprendizados que, na verdade, a gente está a todo momento revendo, mas a gente trouxe um pouco para a nossa realidade. Muito bom, Mário. Você falou um pouco sobre estar de olho no mercado em termos de melhores tecnologias, melhores maneiras de você passar uma informação adiante. Em linhas gerais, o que você acha que vai ser o futuro dessa área? Você acha que vai ser algo muito mais ligado à tecnologia, por exemplo? Ou você acha que ainda vai ser um híbrido? O que os profissionais da área de recursos humanos que trabalham com treinamento ou se interessam pelo tema, que tipo de habilidades, tipo de conhecimento eles têm que ter? Porque você mesmo falou, a maneira mudou. Então, o que a pessoa precisa aprender de novo? Eu vou começar pela tua primeira pergunta, Edu. Eu acho que nessa questão de recurso, de tecnologia, enfim, primeiro, ele é um trabalho assim, de co-construção, né? Então, qual é a forma que a gente pensou aqui no original? Vou te dar um exemplo daqui. À medida que a gente entendia qual era a necessidade e o que a gente gostaria de entregar, nós sentávamos, né, com os times para a gente poder criar os melhores formatos, né? Então, eu não posso falar para você, esse é o futuro ou esse vai ser o futuro. Eu acho que não. Ele é um processo de adaptação muito grande, né? Quando eu penso em formato, o mais importante hoje para nós é a abrangência. A formação ela tem que chegar para todos. Ponto. Então, nesse sentido, eu entendo que sim, a gente vai ter que se adaptar cada vez mais ao híbrido, porque o talento ele pode estar em qualquer lugar, né? Ele não necessariamente ele vai estar aqui mais apenas no presencial. E detalhe, não só no Brasil, às vezes no mundo, né? Então, de que maneira a gente trabalha, né, essa questão? Então, a gente vai ter sim que se adaptar ao híbrido, mas de uma forma que as pessoas tenham a mesma experiência de aprendizagem. Ponto. Né? Eu acho que esse é o essencial e talvez esse, para mim, seja a grande sacada das áreas de treinamento. E um outro ponto que, para mim, é essencial, é a questão das empresas cada vez mais trabalharem sobre cultura, né? A gente já se conhece há um bom tempo, Edu, aqui vou dar um spoiler para todos que vão ver esse podcast, mas eu e o Edu trocamos, assim, muito, né? A gente conversa muito, e a gente fala especialmente sobre cultura, e o Edu sabe o quanto que eu acredito na fortaleza de cultura nas organizações. O Banco Original, por exemplo, ele tem uma cultura muito colaborativa, e as equipes elas são motivadas a difundir esse aprendizado, porque a gente acredita que o conhecimento compartilhado é o que gera integração, né? Então, a gente precisa ter essa cultura cada vez em mente para fortalecer essa questão da aprendizagem. E as áreas, o RH, e especialmente a área de treinamento e desenvolvimento, precisa estar no negócio, precisa estar conectada com a necessidade, ela precisa ouvir o que de fato é relevante, né? O que a gente precisa fazer. Então, ele é um processo de co-construção constante, de diálogo, para que em conjunto a gente vá criando soluções que impulsionem o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que o principal, Edu, é sempre deixar claro qual é o objetivo que a gente quer atingir. E que esse processo ele é sempre feito em conjunto com as áreas, com a liderança, enfim, né, com as pessoas que de fato estão envolvidas em tudo isso. Então, para mim, essa é a grande tendência das áreas de treinamento e desenvolvimento. Conexão com o negócio, entender qual é o cenário, qual é a entrega de maior valor para a gente gerar resultado para a organização. Né? E adaptar as questões de formato, porque o que importa é a abrangência e experiência do colaborador, cada vez mais. Né? E lembrando que a experiência do colaborador, a gente não está única e exclusivamente falando de como ele se sente no ambiente, é para a carreira dele, cada vez mais. Então, a gente tem que construir essa pista para que as pessoas, de fato, voem nas suas próprias jornadas. Eu acho que essa é a tendência. E já indo para a sua segunda pergunta agora, já emendando, eu, na verdade, Edu, como é que eu penso
no que vai acontecer, né? As áreas de treinamento e desenvolvimento, para mim, elas são áreas fundamentais. Se a gente pegar um dado recente até do último Fórum Econômico Mundial, eles comentam que até 2025, pelo menos 50% dos profissionais vão precisar desenvolver novas habilidades para se manter no mercado de trabalho, né? Então, o que vai acontecer com as áreas de treinamento e desenvolvimento, até para elas não ficarem, entre aspas, obsoletas, porque a gente já escutou isso em algumas, né, até mesmo no LinkedIn já veio algumas reportagens a respeito disso, né? As áreas de treinamento, elas cada vez mais elas têm que se manter atualizadas e cultivar novas competências, né? Para que elas possam levar isso para as organizações. Então, esse vai ser um grande diferencial, para que cada vez mais elas coloquem uma mentalidade nas organizações para investirem na formação dos seus colaboradores. Então, para mim, esse é o futuro, de fato, de você ouvir, de entender, de estar cada vez mais próximo, de criar iniciativa de formação que geram valor para as pessoas, né? E entender como é que o mercado está se transformando para que a gente possa também se reinventar, transformar e, de novo, entregar resultado aí para as organizações e, obviamente, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Acho que para mim é isso. Muito bom, Mari. Pergunta que me veio agora, né? Sempre que eu conversei com profissionais de treinamento, eles sempre reclamavam que tinha uma certa resistência das áreas a serem treinadas. Muito por conta do tempo, né? Poxa, vou, entre aspas, perder 4 horas do meu dia para fazer esse treinamento. Quando você estruturou e vem estruturando essa maneira nova de se trabalhar, você tem sentido mais ou menos aceitação? Está sendo mais fácil ou ainda continua difícil você convencer o colaborador de que é necessário com que ele invista tempo no treinamento? Então, Edu, tem sido mais fácil. Imaginei. Tem sido mais fácil. E por que tem sido mais fácil? Porque, de novo, eu sento com ele e falo, qual é a dor que você está sentindo? Mário, precisamos capacitar, a gente precisa resolver o problema mais rápido, precisa ter uma questão aqui. Ok, então vamos trabalhar junto para endereçar a tua dor e você gerar resultado. Então, eu não estou mais parando os colaboradores para entregar um conteúdo onde, na prática, eles não conseguem fazer essa conexão de teoria e prática. Né? Não, eu estou trabalhando com um problema que é real, onde ele está enxergando esse resultado lá na ponta. Por isso que a cocriação, nesse momento, ela é tão importante. Porque a gente vai... eu vou trazer uma metodologia, trazer um conteúdo complementar ao que ele está vivendo para que ele possa colocar isso na prática no dia zero. Excelente. E ele veja essa diferença no dia zero. Ele viu essa diferença, tangibilizou, deu resultado... eu já criei a conexão com a área de na próxima vez que ele precisar, e ele vai precisar, porque a gente tem novas habilidades, novas competências que a todo momento a gente precisa pensar, imediatamente ele vai falar, deixa eu chamar a área aqui de T&D, porque ela vai me ajudar a chegar no meu objetivo, no meu resultado, no que de fato eu preciso entregar. E isso, Edu, estou falando de uma questão, estou dando um exemplo técnico, mas também tem um exemplo que muitas vezes você está numa grande mudança, né? Um exemplo nas organizações, ou organizações que passam por transformações. A mesma coisa acontece no soft skill. E eu brinco que o soft é hard, né? Porque mudar uma competência comportamental é muito mais difícil. Né? Então, ele é um soft que é hard. Né? Então, também a gente traz todo o arcabouço, por isso que as áreas de treinamento e desenvolvimento precisam estar cada vez mais atualizadas, buscando novos conhecimentos, buscando novas formas, e ela não faz isso sozinha, ela só faz estando próximo, fazendo, né, trabalhando em conjunto para que, de fato, a gente entregue maneiras que de verdade gerem valor, gerem impacto lá na ponta. Então, por isso que para eles é muito fácil, não é uma mudança de mentalidade. A gente está junto resolvendo um problema e trabalhando com o desenvolvimento das pessoas ao mesmo tempo, com a capacitação. Muito bom, Mari. Última pergunta. Diga lá. Em linhas gerais, em termos de recursos financeiros, esse tipo de abordagem, ela acaba sendo mais onerosa ou menos? Me parece ser menos, mas quero ouvir você que está vivendo isso. Ela é menos onerosa, Edu, mas existe um investimento.
Sim, porque de tempo das pessoas, né? existe um investimento de tempo, existe muitas vezes, se tem algo que a gente não conhece aqui, eventualmente eu tenho que buscar isso fora, né? Porque também não dá para imaginar que todo conhecimento opera única e exclusivamente nesse ecossistema, então eu preciso trabalhar para ele. Mas visivelmente, ele é menos oneroso, né? Ele é bem menos oneroso. Excelente, Mari. Quero agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado por essa primeira presença. Tomara que seja a primeira de muitas. Você tem alguma coisa para dizer que eu não te perguntei? Não, eu queria muito agradecer o convite. De novo, eu vou falar assim, eu já estava aqui me sentindo que eu não tinha sido convidada de tanto que a gente conversa. Eu adoro os conteúdos, queria te parabenizar muito Obrigado. por essa iniciativa, por esse podcast, sem dúvida nenhuma. Essa é uma das formas de levar conteúdo, informação para as pessoas, para que elas possam cada vez mais aprender, ter insights e, de uma certa forma, direcionarem também as suas carreiras. Então, obrigada por promover tudo isso, por me convidar a fazer parte de tudo isso, tá bom? Imagina, Mari, a gente acha que esse é o episódio 108 ou 109, é um prazer sempre. Eu acho que você matou a charada, né? Uhum. O grande objetivo do Café das 10 é sempre ajudar a comunidade de recursos humanos a aprender, se desenvolver. Eu acho que principalmente conhecer profissionais novos, exercer rede de relacionamento, que eu acho que é super importante, tá? Então, quem te agradece sou eu. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser talvez o primeiro de uns 20 ou 30, porque a gente tem muita coisa para a gente conversar, expor, e eu acho que vai ser bacana para todo mundo. Para você que está vendo a gente, para você que está ouvindo, fique tranquilo, LinkedIn da Mari vai estar na descrição desse vídeo. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, Edu, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, com certeza. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.